Olá, tudo bem? Meu nome é Ednei Martins de Andrade, sou professor de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Hoje eu irei abordar o tema grandezas diretamente e inversamente proporcionais. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. A proporção é uma relação de igualdade entre razões, e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Grandezas. Definição. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e calculado. Exemplos: comprimento, temperatura, massa, velocidade, força e tempo. A razão é o quociente entre duas grandezas, lembrando que quociente é o resultado de uma divisão. Exemplos: a razão entre a quantidade de 15 meninos e a quantidade de 20 meninas de uma sala de aula. Razão: 15 dividido por 20 é igual a 3/4, simplificando por 5. Isso significa que para 4 meninas há 3 meninos. A razão entre 8 kg de batata e 12 kg de tomate. 8 dividido por 12 é igual a 2/3, simplificando por 4. Isso significa que para 3 kg de tomate há 2 kg de batata. Grandezas proporcionais. Duas grandezas são proporcionais quando a variação da medida de uma delas provoca a variação medida observada na segunda grandeza na mesma razão. Exemplo: um automóvel e um ônibus farão uma viagem entre São Paulo e São Carlos, distâncias de 200 km. A velocidade média permitida para o automóvel é de 100 km por hora. Já o ônibus precisa transitar desenvolvendo uma velocidade média de 80 km. O automóvel leva 2 horas para percorrer essa distância e o ônibus 2 horas e meia. Calculando as razões entre a velocidade e o tempo, vamos ter o automóvel 100 dividido por 2 horas, né? É igual a 50, e o ônibus 80 dividido por 2 horas e meia, que é igual a 50. As razões são iguais, implica que as grandezas são proporcionais. Grandezas não proporcionais. Duas grandezas não são proporcionais quando a variação da medida de uma delas não provoca a variação da medida observada na segunda grandeza na mesma razão. Exemplo: o preço de 8 kg de batata e 9 kg de tomate em um supermercado de São Paulo é, respectivamente, R$ 32 e R$ 54. Calculando as razões entre o preço e a massa, batata 32 dividido por 8 é igual a 4 e o tomate 54 dividido por 9 é igual a 6. As razões não são iguais, implica que as grandezas não são proporcionais. Proporção. Definição: é a igualdade entre duas razões. Exemplo: a razão entre 40 e 28. 40 dividido por 28 é igual a 10 dividido por 7, simplificando por 4. Propriedade. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Na proporção acima temos 40 vezes 7, né? Porque a gente cruza, né? E o 28 vezes 10. Definição: duas grandezas A e B são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo a medida da grandeza A medida da grandeza B aumenta e diminui, enquanto disso na mesma proporção. Exemplo: se 200 ml de leite contém 12 gramas de lactose, então 400 ml de leite irá conter 24 gramas de lactose. Perceba-se claramente que as duas grandezas são diretamente proporcionais, pois aumentando a quantidade de leite, consequentemente aumentará a quantidade de lactose na mesma proporção. Se 4 kg de carne custa R$ 160, então 2 kg irá custar 80.
Perceba claramente que as duas grandezas são diretamente proporcionais, pois diminuindo a quantidade de carne, consequentemente diminuirá o valor a pagar na mesma proporção. Um automóvel se locomove a 50 km por hora. Em determinado período de tempo, percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria 200 km. Perceba claramente que as duas grandezas são diretamente proporcionais, pois aumentando a velocidade no dobro, consequentemente aumentará o dobro o espaço percorrido por ele no mesmo período. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo a medida da grandeza A, a medida da grandeza B diminui ou aumenta na mesma proporção. Exemplos. Em uma fábrica de sapatos que possui 30 funcionários, é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Se o número de funcionários for para 60, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em 5 horas. Perceba claramente que as duas grandezas são inversamente proporcionais, pois aumentando a quantidade de funcionários, dobrando os funcionários, consequentemente diminuirá metade a quantidade de funcionários para produzir a mesma quantidade de sapato na mesma proporção. Situação do problema. Grandezas diretamente proporcionais. Problema 1. Um dos alimentos mais ricos em vitamina E é o abacate, cuja proporção tem 75 gramas. Tem 3 gramas de vitamina E. De acordo com essa informação, determine a quantidade de vitamina E em 125 gramas de abacate. Neste caso, as grandezas são diretamente proporcionais, determinando igual as razões, pois as grandezas são proporcionais, obtemos 75 vezes x e 124 vezes 3. O resultado aqui daria 5. Logo, 125 gramas de abacate contém 5 gramas de vitamina E. Problema 2. O carro de Paulo percorreu 168 km e consumiu um total de 28 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, determine a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está com o tanque cheio. Nessa grandeza, são diretamente proporcionais. Distância percorrida, 168 km, quantidade de 28 litros, e x eu não sei, enquanto ele anda com 50 litros. Determinando 168 vezes 50 e 28 vezes x. Temos o resultado 300. O automóvel irá percorrer 300 km com o tanque cheio. Situação do problema 2. Para construir uma área de serviço na sua residência, Paulo contratou 6 operários que levaram 12 dias para executar esse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? As grandezas são inversamente proporcionais, pois aumentando o número de funcionários, o tempo diminuirá. 6 vezes 12 e 9 vezes x, é igual a 8. O tempo total gasto na obra para 9 funcionários é de 8 dias. Miguel deseja percorrer uma distância de 80 km. Caso mantenha uma velocidade média de 5 km por hora, o tempo gasto será de 16 horas. Caso mantenha uma velocidade média de 10 km, o tempo gasto será 8 horas. Veja abaixo outras situações. 5 km, 16, 10, 8, 24, 40, 2 horas e 80, 1 hora. Observe na tabela que temos duas grandezas. A velocidade média em km por hora e o tempo medido em horas. É fácil perceber que o tempo total do percurso está diretamente ligado à velocidade de Miguel. Toda vez que a velocidade média é duplicada, o tempo total é dividido por 2. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Sempre que duas grandezas apresentam essas características, dizemos que as grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos descobrir 3 números proporcionais.
1, 3 e 5 tem produto igual a 960. A soma dos três números é? Primeiro colocamos aqui 1 igual a 3, igual a 5, igual a K, né? K vezes 1 vezes 3 vezes 5, que é igual a 960. 3 vezes 5, 15. K ao cubo, né? É igual a 960. K é igual a raiz de 3 sobre 64. Agora temos o valor de K. Podemos encontrar os três números proporcionais. K é igual a 4, né? Então, 4, 12 e 20. Agora, para encontrar a soma dos três números, basta somá-los. Soma 4 mais 12 mais 20 é igual a 36. A soma dos três números é 36. Eu espero que tenha gostado. Isso foi uma aula bem abrangendo assim, né? Esse tema tão usado no dia a dia na matemática. Espero que tenha gostado e eu agradeço e até mais.